Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Com os ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento de nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Acolhamos e bendigamos aquele que vem a nós com humildade e servidor. Todos de pé para darmos início à santa celebração. História, és rei, o amor é tua lei. Sou o primeiro e derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo e vosso rei, e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos Reis, O Deus do céu deu-te reino, força em glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Quem trouxe ramos, ergam-os agora. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Aclamemos a palavra do Senhor. Uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo,
Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, no potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, ergam seus ramos e juntos, no gesto simbólico de entrada, caminhemos com Jesus a Jerusalém. Santo é seu nome, é o Senhor
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A liturgia da Palavra nos faz contemplar Jesus como servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o justo e o Filho de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvado fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica.
Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai-o, descendente de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu. Jesus humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou impressionado.
Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: E o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desce agora da cruz e acreditares nele. Confio em Deus, que o livre agora. Se é Deus, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram. Está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Quem puder se ajoelhar neste momento, quem não, fique de pé em profunda adoração ao Senhor. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Caríssimas irmãs, prezados irmãos, hoje com toda a igreja iniciamos o que muita gente chama de Semana Maior, Semana Santa, onde vamos vivenciar, celebrar o memorial da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E este período se inicia com esta missa, que chamamos Missa de Ramos e da Paixão do Senhor, ou Domingo da Paixão do Senhor nos Ramos. Esta é uma celebração que tem duas dimensões, por isso dois evangelhos. Nós celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém como o Messias esperado. E ao mesmo tempo celebramos sua paixão e morte. Esses dois aspectos se dão pelo seguinte questão.
No início da igreja, nos primeiros séculos, principalmente no contexto das perseguições, os cristãos, eles só se encontravam no domingo. Era a possibilidade. Então, durante esse período que envolve Semana Santa, eles se encontravam no primeiro domingo e celebravam a paixão. Por isso o evangelho do domingo, de Ramos e da Paixão, é sempre o central da paixão. Então eles escutavam o evangelho da paixão e passavam a semana na sua casa, nos seus trabalhos, meditando o evangelho escutado. No domingo seguinte, eles celebravam a Páscoa e ouviam o domingo da ressurreição. Lá pelo século IV, quando aconteceu a liberdade religiosa e os cristãos puderam celebrar todos os dias, então começou a celebrar como hoje. Mas aí os bispos da igreja, os estudiosos, preferiram deixar domingo da paixão e acrescentaram Ramos. Por isso, meus irmãos, por mais que seja interessante os ramos e nós trazemos e celebramos e gostamos, mas a centralidade da liturgia de hoje, apesar de chamarmos domingo de Ramos, não é o Ramos. É a paixão de nosso Senhor. Por isso, a missa, ela tem, hoje, a liturgia diz que numa igreja onde se celebra várias missas, só há uma procissão de Ramos. As outras são chamadas entradas simples ou solene, como nós fizemos aqui. E só pode haver uma, porque a centralidade é a paixão. E aquela outra entrada é para relembrar esta paixão de nosso Senhor. Então, contemplando esse mistério da paixão, nós olhamos o mistério da nossa redenção, do nosso Salvador. Então hoje, pensemos nos dois momentos que celebramos hoje. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é em vista de sua paixão, morte e ressurreição. Então o Senhor entra em Jerusalém de modo solene. Jesus ia muito a Jerusalém, nas festas, normal, como todo bom judeu. Mas hoje ele não entra como um peregrino que ia a Jerusalém. Ele entra como o Messias. Ele entra carregado do cumprimento das profecias. O Senhor, alegra-te, Jerusalém, que o Senhor venha ao teu encontro, diziam os profetas. E Jesus vem a Jerusalém de um modo muito interessante, que nos ajuda a perceber a missão do Messias. Ele entra em Jerusalém montado no jumento. Este é o primeiro sinal messiânico de Jesus. Ele não entrou a cavalo, porque a seu tempo, e naquele tempo, o cavalo era o animal dos ricos. O cavalo era o animal dos reis, dos soldados. Jesus vem num jumento, que é o animal do serviço. É o animal do servo. Por isso Jesus entra em Jerusalém como o Messias, mas o Messias servo. O Messias anunciado pelo profeta Isaías, o servo sofredor. E aqui é bonito que quando ele vai se organizar para entrar, ele diz aos discípulos, vai lá naquele lugar, tem uma jumentinha, tem uma jumenta com o jumentinho, desamarrai-o e traga. Agora, se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, dizei, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Isso é muito importante. O Senhor precisa do jumento, mas o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você, o Senhor precisa de todos nós no cumprimento do reino. O Senhor precisa do nosso serviço, o Senhor precisa da nossa doação, o Senhor precisa do nosso tempo, o Senhor precisa da nossa caridade, o Senhor precisa do nosso perdão. Por isso desamarremo-nos, para que possamos ir ao encontro do Senhor. Depois
o texto vai dizer que colocaram vestes. E as pessoas estendiam panos, vestes no chão, além de ramos. Isso aqui é muito profundo, porque naquele tempo, vestimenta era uma coisa muito difícil. Não é hoje que você vai na Sulanca e traz um saco de coisa. Naquele tempo não, era muito difícil. Então significa que alguém que estende panos e vestes está dando um pouco de si ao Senhor. Então nós aprendemos também nessa entrada triunfal de Jesus, entrando com Ele, somos chamados a dar um pouco de nós, de nossa vida, da nossa história, do nosso tempo. O Senhor precisa de nós. E é um Senhor que vem no jumentinho, vem como príncipe da paz, como foi anunciado no Natal. Príncipe da paz será chamado. Ele vem para trazer esta paz. Ele vem para reunir o povo de Israel que estava disperso. E pela primeira vez, parece que num lampejo tão rápido, Jerusalém reconhece o Messias e diz: Hosana ao filho de Davi. Mas foi pouco tempo. Aqui, meus irmãos, é interessante dizer que o texto que escutamos da entrada de Jesus em Jerusalém diz assim: a cidade se agitou. Jerusalém se agitou. E eles perguntavam: quem é esse? E alguém diz: é Jesus de Nazaré, um profeta. Não. Ele não é um profeta. Ele é o profeta. Não é um entre os profetas. Os profetas vieram para falar dele, para anunciar ele. E aí quando diz que Jerusalém ficou alvoroçada, a gente se lembra de outra coisa. Quando os magos vieram do Oriente, à procura do Messias, que chegaram: cadê o rei? Pode ler, o texto lá diz que Jerusalém se agitou. Inclusive o rei se agitou. Onde é que está esse menino? Pois é, esse menino entra hoje. E enquanto os magos naquele tempo perguntavam onde está o menino, agora eles perguntam: quem é esse? Sabe quem é esse, Jerusalém? É aquele menino que os magos estavam aqui procurando. É o Salvador, o Messias, o Redentor. Então Jesus entra em Jerusalém para cumprir a profecia, para ser o Messias. Mas será o Messias rei, não no reinado de Herodes, não no trono de Herodes. Seu trono não é de ouro, seu trono é uma madeira, a madeira da cruz. Portanto, o que aguarda Jesus? A cruz. A sua coroa não é coroa de ouro, mas é de espinhos. As suas vestes não são as vestes suntuosas, grandiosas dos reis, mas é um pano vermelho. O seu cetro na mão não é um cetro de ouro, mas é um pedaço de pau com o qual bate-lhe em sua cabeça. Portanto, este é o Messias Rei, que veio entregar sua vida para a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, hoje, neste domingo da paixão e dos ramos, nós somos chamados a contemplar a cruz de Cristo, a olhar o crucificado e dizer: foi por mim, foi por meus pecados. Ele atraiu sobre si todos os meus pecados. Ele atraiu sobre si todas as minhas dores. E quando a gente olha para a cruz com o olhar da fé, a gente vai dizer: se meus pecados estão ali, minhas dores também estão ali. Se meus pecados estão ali, meus sofrimentos também estão ali. Ali também estão minhas angústias, minhas preocupações, estão todas na cruz de Cristo. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, diz o Senhor. Então que a gente possa olhar, e esse olhar não seja apenas de quem olha e se comove emocionalmente, mas é um olhar de quem quer se converter, de quem quer mudar de vida,
de quem quer que aconteça consigo o que a gente ouviu na narrativa da paixão. Que este sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, que o sangue redentor de Cristo caia sobre nós. Mas para isso é preciso que a gente caminhe com Ele para Jerusalém. Daí os exercícios quaresmais. Daí a grande luta nossa para vencer o pecado, para vencer nossos vícios, nossos maus costumes. Toda vez que a gente estiver lutando contra essas coisas, nunca deve ser algo pesado para nós, mas nós devíamos pensar assim na espiritualidade. Essa minha luta sou eu entrando em Jerusalém com Jesus. Essa minha luta é caminhando atrás dele, o nosso Senhor. Então que a gente possa, meus irmãos, contemplando este mistério, em que o Senhor vem, em que o Senhor se humilha. Se a gente for meditar essa paixão aqui, nós vamos durar a semana todinha, vendo cada coisa da paixão. Por isso leia em casa, medite. Os sofrimentos que o Senhor passou. Na narrativa da paixão do Senhor está o resumo de toda a dimensão da humanidade. Primeiro, morreu na cruz, madeira, nos lembra a árvore lá do Gênesis. Da árvore que deu o fruto da morte, da árvore dá o fruto da vida, a mesma árvore. Do rio que o Senhor vai dizer que jorrará rios de água viva, do seu lado aberto brota sangue e água. Os rios de água viva de nossa salvação, os sacramentos da igreja. A humilhação que o Senhor passou. Então, meus irmãos, desejo a todos que medite bem a paixão. Reze bem a paixão. E que essa meditação nos ajude na convicção do seguimento de Jesus. Que não sejamos zombadores daquele que está na cruz. Toda vez que assim fazemos, que pecamos, que negamos a salvação, é uma zombaria que se faz diante da cruz e do Salvador. Tomemos consciência disso. Que esta Semana Santa nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, nos converta e nos faça cada vez mais santos e seguidores de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes neste Deus que se entrega por nós, elevemos nossas preces. Após cada prece, rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Abençoai, Senhor.
por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Oremos. Senhor, faça sua prece esse momento, neste dia tão grandioso, tão significativo, que contemplando a paixão de Jesus, que morreu por nós, que também a gente possa morrer para tantas situações de nossa vida. Cristo que renunciou a tanta coisa, ajude-nos nas nossas renúncias. Que possamos ter um coração livre para seguir, Senhor. Que contemplando o mistério, possamos, como aqueles que olharam para a cruz, disseram, verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. Que na contemplação dessa cruz, essa possa ser a nossa certeza. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus e nosso Salvador. Por isso, ó Senhor, vinde sempre em nosso auxílio e sem demora. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos os seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos dos nossos parentes, amigos falecidos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós,
na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora, Mãe dos homens, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santa Águeda, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor, com confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ó Pai, este cálice não pode passar sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo
preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão.
ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que desejam dedicar-se ao reino, na diversidade dos ministérios e carismas. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de operários. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e leigas. Dá perseverança a todos os vocacionados. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Sentemos um instante para os nossos avisos. Paz e bem a todos e todas. Hoje estaremos apresentando a ensinação da Paixão de Cristo no pátio do convento, a partir das 20 horas. Todos que comparecerem, muito obrigado. Bem, olha aí a paixão do convento, viu? Como dissemos na nossa homilia hoje, nós iniciamos esta semana grande, importante, santa, de meditação, de oração, de profundo encontro com nosso Senhor. E começa com essa liturgia, onde nós contemplamos a entrada de Jesus em Jerusalém e o mistério da morte do Senhor. E é interessante, só para a gente ajudar a meditar um pouco, um dos mistérios mais bonitos e emocionante da igreja é quando a gente olha para a cruz, que vê o Cristo morto
diz: vitória, tu reinarás. Isso é grandioso. Isso é a expressão de fé. Está morto, mas nós dizemos: vitória, tu reinarás. Porque pela morte do Cristo Senhor, Ele virá triunfante e vence. Então, que a gente medite esse mistério grandioso de sua paixão. Então, hoje, daqui a pouco, 10 horas, temos a segunda missa de Ramos. E 5 da tarde, teremos, iniciando lá na Igreja Mãe dos Homens, com a bênção do Ramos, então a procissão, e aqui a missa de Ramos, a terceira missa, e com a procissão. Então, 5 da tarde, saindo da Mãe dos Homens. Amanhã, lembramos que às 15 horas, tem o terço da misericórdia na Igreja Mãe dos Homens, sobre a responsabilidade da Legião de Maria. Então, amanhã, 15 horas, 3 da tarde, o terço, Legião de Maria. Também às 15 horas acontece as confissões na comunidade São Pedro e São Paulo, Caixa d'Água. Então, estará tendo confissões lá. E 19 horas, teremos a nossa via sacra paroquial, 7 da noite. As mulheres saindo da Igreja Mãe dos Homens. E os homens, não saem da Mãe dos Homens, mas saem de Santa Águeda, trocou. Então, as mulheres saem da Igreja Mãe dos Homens e os homens da Catedral. E nós vamos concluir, vai dar a volta os dois e vamos nos encontrar na Igreja Centenária de São Sebastião, onde faremos um momento reflexivo sobre a paixão do Senhor. Então, amanhã. Na terça-feira, 9 horas, confissões na comunidade São João Batista do Chucurus. 15 horas, na Igreja Mãe dos Homens, o terço da misericórdia. Responsáveis os coroinhas e seus familiares, viu? Às 19 horas, celebração da Santa Missa. Na quarta-feira, missa aqui de manhã e confissões. O Padre Reginaldo avisa que 8h30 ele já está aqui, já atendendo as confissões. Depois a gente continua. Tem a missa 9h30 e à tarde, terço da misericórdia. Na quarta, responsável o grupo Divina Misericórdia. E às 19 horas aqui na Catedral, o ofício de trevas, como a gente chama. Então, na quarta-feira, chamada Quarta de Trevas. Então, teremos o ofício das trevas. Quinta-feira, 9 horas da manhã, missa do Crisma, ou missa dos Santos Olhos, onde o bispo reúne o clero para celebrarmos a Santa Missa. Nessa missa se celebra o sacerdócio. Nós renovamos nossas promessas sacerdotais, abençoa-se os santos óleos do batismo e dos catecúmenos e a consagração do óleo do crisma. Então é uma celebração bonita, chamamos Missa da Unidade, onde toda a igreja diocesana de Pesqueira se reúne aqui na Catedral. 19h30, missa na ceia do Senhor, com o lava-pés, seguida da adoração, como é o costume, com os grupos e movimentos, até a meia-noite. Na sexta-feira santa, 5 da manhã, de costume, via sacra, saindo do convento, como é o costume. Durante a manhã, adoração na Igreja Mãe dos Homens. Às 14 horas, aqui na Catedral, o início da novena da Divina Misericórdia. 15 horas, a ação litúrgica da Paixão do Senhor. 20 horas, um momento penitencial com os homens. No sábado, 9h30, aqui na Catedral, celebração das 7 dores de Maria. 14 horas, novena da Divina Misericórdia. E 7h30, a solene vigília pascal. O coração do ano litúrgico, o centro de toda a celebração pascal. No domingo, todas as missas nos nossos horários de sempre. Então, quem quiser por escrito, pode pegar na secretaria que tem. Quem não, na internet está cheio, viu? Nas nossas páginas, Facebook, Instagram,
nos grupos. Então, essa é a nossa programação da Semana Santa, que possamos vivenciar bem esse momento. Então, que a gente possa aproveitar, né, com muito zelo, muita oração. Os ramos estão abençoados, leve para casa, né, é muito importante os ramos, né, que a gente guarde ele como sinal, né, desse momento, né. Os ramos que a gente usa na igreja, a gente guarda, sabe para quê? Muita gente não sabe, para na quarta-feira de cinzas dissolver, e aquelas cinzas que a gente bota na cabeça dos fiéis na quarta-feira de cinzas, é os ramos que a gente utiliza hoje. Veja a igreja como é bonita, como é lindo a fé católica. Hoje a gente proclama os ramos, guarda, depois eles se tornam cinzas na celebração de quarta-feira de cinzas. Essa é a fé que a gente celebra. Então que a gente valorize sempre mais a sua fé. Por isso, guarde. Se você não pode ir na missa de cinza, você vai e transforma seu ramo em cinza na sua casa. Essa é a grandiosidade de nossa fé católica. Fiquemos de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Tenham todos um bom domingo. Que tenhamos uma semana verdadeiramente santa. E que nos encontremos com muita alegria nas nossas celebrações. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.